Bom dia, dando início à aula de biologia. Hoje o nosso assunto é a evolução, ou melhor, a especiação. É a origem de novas espécies e as adaptações que essas espécies sofreram ao longo do tempo. Então, a evolução é um processo através do qual ocorrem as mudanças ou transformações nos seres vivos ao longo do tempo, dando origem a novas espécies. Evidências da evolução. A evolução tem suas bases fortemente corroboradas pelo estudo comparativo dos organismos, sejam fósseis ou organismos atuais. As principais evidências da evolução são os registros fósseis e as semelhanças anatômicas, fisiológicas, celulares e moleculares entre os seres vivos. Então, existe a evolução convergente e a divergente. Na evolução convergente, duas espécies completamente diferentes que habitam o mesmo ambiente acabam desenvolvendo características similares, como é o caso dos golfinhos e dos peixes. Os golfinhos são mamíferos, mas como vivem no meio aquático, como os peixes, desenvolveram características semelhantes, tais como as nadadeiras, o corpo fusiforme, né? Então, é uma adaptação que sofreram. Já a evolução divergente possui o caminho inverso. Espécies que possuem uma mesma origem embriológica comum, né, desenvolveram características completamente diferentes, muitas vezes causadas por migrações. Existe a homologia e a analogia, então tem uma diferença entre as duas. Por homologia, entende-se semelhanças entre estruturas diferentes de diferentes organismos, devido unicamente a uma mesma origem embriológica. As estruturas homólogas podem exercer ou não a mesma função. Por exemplo, o braço do homem, a pata do cavalo, a asa do morcego e a nadadeira da baleia são estruturas homólogas entre si, pois todas têm a mesma origem embriológica. Nesses casos, não há similaridade funcional. Ao analisar, entretanto, a asa do morcego e a asa da ave, verifica-se que ambas têm a mesma origem embriológica e estão ainda associadas à mesma função, que é o voo. E a homologia, a homologia, né? A mesma origem embriológica de estruturas de diferentes organismos, sendo que essas estruturas podem ter ou não a mesma função. Então, as estruturas homólogas sugerem ancestralidade comum, já que elas têm a mesma origem embriológica, né? O mesmo tipo de tecido deu origem a esses órgãos. A homologia entre estruturas de dois organismos diferentes sugere que eles se originaram de um grupo ancestral comum, embora não indique um grau de proximidade comum. Partem várias linhas evolutivas que originaram várias espécies diferentes. Aí fala-se em irradiação adaptativa. Então, aqui a gente percebe como a anatomia, né, do braço do homem, da pata dianteira do cavalo, da asa do morcego, são bastante parecidas, né? E a analogia refere-se à semelhança morfológica, ou seja, em relação à forma, né, entre estruturas em função de adaptação à execução da mesma função. Portanto, as asas dos insetos e das aves são estruturas diferentes quanto à origem biológica, mas ambas estão adaptadas à execução de uma mesma função, que é o voo. São, portanto, estruturas análogas. As estruturas análogas não refletem por si só qualquer grau de parentesco. Elas fornecem indícios da adaptação de estruturas de diferentes organismos
a uma mesma variável ecológica. Quando organismos não intimamente aparentados apresentam estruturas semelhantes, exercendo a mesma função, dizemos que elas sofreram evolução convergente. Então, na evolução convergente, várias espécies se adaptam a uma mesma função e aí elas apresentam esses órgãos análogos. Então, as estruturas homólogas apresentam origem embrionária semelhante, normalmente com aspecto diferente e podem ter funções diferentes. Descendem por evolução divergente de um ancestral comum. Quer dizer, eles têm um ancestral comum e vão para caminhos diferentes. E as estruturas análogas apresentam origem embriológica diferente com função semelhante em ambientes semelhantes, mas não evidenciam parentesco. Surgem por evolução convergente e ilustram o efeito adaptativo das seleções naturais. Então, homologia e analogia dos órgãos são só um resuminho, né? Então, os órgãos homólogos têm a mesma origem, mesma estrutura, as funções são diferentes, por exemplo, nadadeira de baleia e asa de morcego. Os dois são mamíferos, quer dizer que eles têm uma origem comum e são evidências de adaptação divergente. Os órgãos análogos têm origem embriológica diferente, as estruturas são diferentes, a mesma função, e o exemplo, as asas de borboleta e asa de morcego. Lembrando que morcego é um mamífero e a borboleta é um inseto. São evidências de adaptação convergente. Quer dizer, elas convergem para o mesmo ponto, né? Então, a evolução convergente é um processo evolutivo em que indivíduos sem grau de parentesco próximo, mas que vivem em condições ambientais parecidas, apresentam as estruturas morfológicas, fisiológicas e até comportamentais semelhantes. Esse processo tem como fator principal as condições ambientais e os nichos ecológicos sobrepostos entre populações diferentes de organismos. Lembrando que o nicho ecológico é o modo de vida, né? Como que eles vivem. Darwin já havia relatado, Darwin é o grande evolucionista, né? Ele já havia relatado que condições ambientais selecionam indivíduos mais adaptados a sobreviverem em determinado ambiente em detrimento de outros. Portanto, essas condições ambientais, que são semelhantes para todos os indivíduos de um determinado local, ao selecionar os indivíduos mais aptos a sobreviverem às determinadas características ambientais, acabam selecionando também características-chave para a sobrevivência. E muitas vezes essas características-chave são semelhantes para os indivíduos que possuem o mesmo habitat ou hábitos de vida semelhantes. Um dos principais exemplos utilizados para mostrar a ação da evolução convergente é o dos golfinhos e tubarões. Ambos são animais marinhos que não possuem ancestral comum, muito próximos, né? Um é peixe e o outro é mamífero. Então, eles não têm um grau de parentesco próximo. Porém, viveram nas mesmas condições aquáticas. Eles possuem estruturas corporais semelhantes, como as nadadeiras, a cauda, o corpo fusiforme. Dessa forma, golfinhos e tubarões, embora não sejam parentes próximos, por sobreviverem nas mesmas condições e por possuírem hábitos semelhantes, compartilham também de semelhanças fisiológicas e corporais. Outra evidência, né, da convergência evolutiva é a engenharia dos olhos, né? Então, aqui a gente tem sapo, jacaré e o hipopótamo que evoluem em direções diferentes, porém, no quesito engenharia do olho, eles convergem, apesar de não haver nenhum parentesco direto. Então, eles ficam com os olhos sobre a lâmina d'água.
Evolução divergente ou divergência evolutiva ocorre quando duas ou mais características biológicas têm uma origem evolutiva comum, divergindo, porém, ao longo de sua história evolutiva. Isso também é conhecido como adaptação ou evolução adaptativa. Esses caracteres podem ser estruturas visíveis de diferentes espécies ou entidades moleculares, como genes ou um ciclo bioquímico. Esse é um tipo de relação que é observado na biologia evolutiva. Populações da mesma espécie por migração ou outro evento acabam por ocupar hábitats com condições diferentes. E ao longo das gerações, as diferentes pressões ambientais fazem com que a seleção natural atue de maneira diferente nos dois grupos, levando à divergência das funções de órgãos, estruturas ou genes. Dado o tempo suficiente, essas diferenças eventualmente levam à especiação, ou seja, a formação de novas espécies. Então, aqui um exemplo da adaptação ao longo de muitos anos, né? A forma do bico. Então, o bico foi se adaptando às diferentes, a diversidade de alimento, né? Então, os pássaros que se alimentam de castanhas ou nozes, eles têm um bico mais robusto, né? Enquanto outros têm um bico mais fino, dependendo do alimento que eles comem. Então, eles sofreram uma mutação, e quando essa mutação levou à formação de uma morfologia diferente, que fosse bom para eles, né? Esse gene foi incorporado. Então, aqui a gente tem um exemplo de como as espécies, né, têm um ancestral comum, e a partir dessa espécie surgiram novas espécies. Continuando, em biologia, adaptações referem-se às características dos organismos que os permitem sobreviver e se reproduzir melhor em seu ambiente do que se não as possuíssem. Muitas dessas adaptações são muito fáceis de reconhecer, como os bicos das aves altamente específicos aos alimentos que consomem, as caudas prenses de algumas espécies de macacos, extremamente úteis à vida nas árvores. Os olhos grandes de alguns animais, como corujas e társios, adequados para capturar a maior quantidade possível de luz, e entre outras coisas. Então, aqui a gente tem um társio, né, que é um primata. Isso aqui também é uma adaptação depois da Revolução Industrial, né, as borboletas de Manchester, como elas mudaram, né, houve uma mutação, e as borboletas que eram mais parecidas com os caules das árvores, que estavam cheias de fuligem, né, de poeira, por causa da Revolução Industrial, eram menos visíveis. Essas que eram brancas, né, elas estavam mais suscetíveis, então, aos predadores. As especiações podem ser entendidas como processos que levam à formação de novas espécies. Elas ocorrem em virtude das diferenças surgidas no genoma, ou seja, no conjunto de genes, de populações diferentes de uma mesma espécie, que ocasionaram o isolamento reprodutivo e, consequentemente, o aparecimento de duas espécies diferentes. O isolamento reprodutivo consiste na incapacidade de os indivíduos trocarem os genes através do cruzamento. Podemos dividir a especiação, ou seja, a formação de novas espécies, em três tipos básicos, tendo em vista aspectos geográficos. Então, a gente tem a especiação alopátrica, a especiação simpátrica e a parapátrica. Então, a especiação alopátrica acontece quando duas populações de uma mesma espécie são separadas por uma barreira geográfica.
Essa barreira geográfica, que pode ser uma montanha, um deserto ou floresta, por exemplo, causa uma separação espacial, que é a alopatria. Nesse caso, falamos que ocorreu um isolamento geográfico. Quando essas populações se separam, podem sofrer diferentes pressões, uma vez que estão em áreas diferentes. E essas pressões, com o passar do tempo, fazem com que ocorra uma divergência genética e, consequentemente, um possível isolamento reprodutivo. Muitos consideram esse tipo de especiação como o principal modelo de especiação. E o efeito fundador é um tipo especial de especiação alopátrica. Nesse processo, uma pequena parte de uma grande população migra para fora dos ambientes da população original. A pequena população geralmente é levada à extinção. Entretanto, quando essas pequenas populações são bem-sucedidas, elas são conduzidas a uma especiação mais rápida, em virtude principalmente da deriva genética. Uma evidência da especiação alopátrica pode ser observada em ilhas, em que uma espécie acaba se diferenciando na aparência e ecologia. O exemplo mais clássico são os dos tentilhões, observados por Darwin nas Ilhas Galápagos, que se diferenciaram principalmente pela forma do bico, que é adaptada ao tipo de alimentação de cada uma das 14 espécies. Então, uma espécie migrou para essa ilha, lá em Galápagos, e como faltou comida, né, elas foram se reproduzindo, elas foram migrando para outras ilhas, né, do arquipélago. E com o passar do tempo, foram se adaptando ao tipo de alimento e geraram, então, 14 espécies diferentes. A especiação simpátrica é aquela que ocorre sem que haja separação geográfica. Então, as populações não se separam. Nesse caso, duas populações de uma mesma espécie vivem em uma mesma área, mas não ocorre cruzamento entre as populações. É comum observar que algumas modificações genéticas impediu esse intercruzamento, gerando assim diferenças que levarão à especiação. É uma das especiações mais raras. Acredita-se que a especiação simpátrica seja responsável pela grande quantidade de espécies de peixes ciclídeos encontrados no lago africano Victoria. Segundo alguns pesquisadores, o lago foi colonizado por apenas uma espécie ancestral. Então, agora já tem essa grande diversidade, né? Então, eles foram sofrendo mutações e muitas vezes essas mutações foram sendo adquiridas e passadas, então, para os outros descendentes. Se for uma mutação favorável, ela se mantém no grupo. E, por último, a especiação parapátrica, que ocorre quando duas populações de uma mesma espécie diferenciam-se e ocupam áreas contíguas, mas ecologicamente distintas. Por estar em áreas de contato, é possível o intercruzamento, que acaba gerando os híbridos. Híbrido é mistura. Essas áreas são chamadas de zona híbrida e acabam se tornando uma barreira ao fluxo gênico entre as espécies que estão se formando. Podemos citar como exemplo de especiação parapátrica o caso da grama, Anthoxanthum. Parte dessa espécie diferenciou-se graças à presença de metais no solo, passando a ter floração em época diferente, o que impossibilitou o cruzamento com a população original. Então, aqui está o exemplo da grama. Então, aqui tem resíduo de mina, né, os metais. Então, faz com que as flores apareçam em épocas diferentes da população original, que se encontra aqui no solo não contaminado. Quer dizer, se tem florações em épocas diferentes, elas não vão se cruzar, né? Então, continua o cruzamento só entre esses grupos aqui.
Se não tem cruzamento entre eles, com o tempo pode levar à especiação, a espécies diferentes. Então, os tipos de especiação, a alopátrica, né? A gente tem aqui as populações originais. A fase de especiação, aqui ocorre a formação de barreiras, e essas duas populações, então, sofrem um isolamento reprodutivo. Então, formam duas novas espécies. A peripátrica, que a gente não falou, mas ocorre quando duas populações se separam em nichos isolados, né, bem diferentes. Então, com o tempo também pode levar à especiação. A parapátrica, forma-se um novo nicho também, em nichos adjacentes, tá? Só que com ecologias diferentes, pode ocorrer formação de novas espécies. E a simpátrica, ocorre o polimorfismo genético, né, como na grama, e elas se encontram próximas dentro do mesmo ambiente e podendo formar, então, novas espécies. Então, aqui só tem um resuminho, né, das três. Então, aqui a barreira removida ou sobrepujada gera uma zona de simpatria, a expansão da distribuição gera uma zona de simpatria, e as diferenças genéticas resultam no isolamento reprodutivo. Então, era isso, encerrando a aula. Muito obrigada.